Aqui nos encontramos novamente para podermos falar um pouquinho mais sobre os vossos ensinamentos. Permita, Pai amado, que possamos compreender esses ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, e que Tua paz e o vosso amor estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos estar aqui conversando um pouquinho, tá? E vamos estar falando hoje exatamente sobre a prece, né? A oração e tudo que precisamos compreender. Uma das coisas que a gente tem dentro da prece, a gente falar do pedir e obtereis. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Chegando no final do ano, começa ano novo, né? E muitas promessas, muitas coisas que as pessoas querem, muitas pessoas que desejos. Esse ano eu vou começar um ano diferente, esse ano eu vou realizar muitas coisas, vou deixar as coisas para trás que eu não consegui realizar. E a gente tem muitas coisas que a gente quer realizar e fazer. E aí a gente pergunta, né? Porque todo ano parece que é a mesma coisa. E cada ano que passa, a gente vê que são situações diferentes uma das outras. Algumas conquistas nós conseguimos, outras não conseguimos. Passamos o ano, um ano que foi até um ano difícil, né? Esses 2 anos por causa da Covid, muitas pessoas dentro de casa, muitas pessoas vivenciando uma experiência diferente, vamos colocar assim. Mas, como a gente pode entender, tudo é um aprendizado. E tudo isso nos auxilia a compreender melhor nós mesmos e as situações em que nós vivemos. E aí está. Quando a gente busca compreender, fica mais fácil a gente fazer o pedido a Deus. E esse pedido a Deus, ele sempre vai ser ouvido. Mas como um pai bondoso que é, ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe daquilo que precisamos. E muitas vezes se puder dizer assim, nossa, eu gostaria de ter algumas coisas materiais, algumas conquistas, eu gostaria de ter uma condição melhor. E essas perguntas que nós fazemos muitas vezes, parece que é para satisfazer talvez o nosso ego, satisfazer os nossos desejos. E muitas das vezes nós deixamos, né, que isso seja maior em nós do que a realidade espiritual que existe. Então vamos tentar entender um pouquinho mais. Quando nós, como nós estamos encarnados, estamos no corpo físico, e não lembramos das coisas do passado, e muitos, no caso os espíritas já têm um conhecimento, já até estudam, né? Procuram compreender um pouco mais a parte desses ensinamentos. Mas aquelas pessoas que estão no mundo ainda, buscando a felicidade, buscando conquistar as coisas dele, muitos deles se apegam a essas coisas materiais como forma de que isso vai lhe trazer um benefício, uma alegria, uma conquista, algo que vai lhe trazer prazer e tudo mais. Aí é a grande ideia que muitas pessoas fazem, né? Porque se eu conseguir, eu estou feliz. Se eu não conseguir, eu fico triste. Mas acontece que essas realizações não está somente no sentido de que da posse, de ter, mas é no sentido de ser. Ou seja, para que nós estamos aqui? Qual a finalidade da nossa existência? O Pai nos criou simples, sem conhecimento. Passamos a experimentar as coisas que estamos vivenciando. Passamos a compreender melhor as coisas que estamos passando quando nós experimentamos certas situações. Já observou que muitas vezes, quando você passa por uma situação delicada, difícil e consegue superar isso, você se sente bem satisfeito? Já pensou nisso? É uma alegria, né? Quando você consegue superar alguma coisa, seja em qualquer aspecto, né? Quando você consegue fazer um estudo e aí consegue
passar na prova, ou consegue aquele emprego que você tanto busca, é uma satisfação natural nossa, pois estamos num corpo físico e precisamos estar fazendo a nossa parte aqui, porque nisso faz com que a gente possa ter uma condição melhor. Mas a gente observa que tem muitas pessoas que não conseguem o seu objetivo, seja ela por vários motivos, desde problemas físicos, problemas financeiros, problemas diferentes uns dos outros, né? E essas dificuldades nós encontramos em toda parte no nosso planeta. Seja aonde estiver, onde o espírito estiver, ele lá vai estar aprendendo. A intenção de estarmos aqui na Terra é no sentido de nós começarmos a ver aquilo que realmente é essencial para nós, aquilo que nós precisamos. Então, muitas pessoas, elas querem realmente essa felicidade e elas entendem desse modo que eu estou falando, que são as coisas que estão ao seu redor. E aí, Jesus nos ensina que aquilo que você pede, você recebe, que você bate, a porta será aberta. Nesse ensinamento, se eu dissesse para Deus, Deus, eu preciso ganhar na loteria, eu preciso ser muito rico, será que Deus iria me atender? Se fosse assim, todo mundo estaria rico, né? Todo mundo que estava ganhando na loteria, todo mundo estava super feliz, né? Mas não é bem assim. É como uma criança, vamos colocar assim. A criança pede uma faca para o pai. Pai, me dá essa faca para mim brincar. O pai vai dar uma faca para a criança brincar? Claro que não, né? Porque ela vai se machucar. Então, o que acontece? A gente tem que entender que o pai, nosso pai maior, sabe aquilo que nós necessitamos e precisamos. Aí você vai dizer, se ele já conhece tudo que nós precisamos e que nós necessitamos, então não tem necessidade de eu fazer o pedido. Não, não é bem. Basta entender o seguinte, a gente pode se recolher num canto de casa, em qualquer lugar, e naquele momento elevar os pensamentos, elevar o pensamento a Deus, que seria buscar uma sintonia diferente daquela do dia a dia, do cotidiano. Então como que eu faço isso? Eu tenho que, no caso nosso, vamos dizer assim, visualizar. É uma forma, né? Eu visualizo a imagem de Jesus, eu posso visualizar uma cachoeira, uma mata, um jardim, uma coisa que me traga uma paz, uma tranquilidade. Esse é o primeiro passo para que eu haja um equilíbrio. O outro passo é eu buscar não ficar sintonizado nas coisas do mundo. Então tem que sair de uma sintonia, entrar numa outra sintonia, para que eu possa, vamos dizer assim, conduzir os meus pensamentos. Conduzir os pensamentos, eu vou direcionar aquilo que eu estou pensando. Diferente de que muitas vezes a gente está no dia a dia aí, o nosso pensamento, nossa, voa, né? A gente assiste um monte de coisa, analisa, julga, prevê, acha aquilo e aquilo outro, e realmente acabamos nem sabendo de onde surgiu o pensamento. Quando nós fazemos a prece, a oração, nós estamos fazendo o quê? Equilibrando, centralizando, buscando um objetivo aonde a gente vai sintonizar. Nessa sintonia que eu entro, nesse momento com o Pai, algumas pessoas podem dizer assim, mas eu não posso orar para um santo, para um anjo da guarda, alguma coisa parecida? Pode, até pode, não tem problema, mas tudo vai ser encaminhado para Deus, né? Então tem que entender que as nossas preces, eles vão servir como instrumento mediador para levar a Deus. E é Deus que vai dar uma resposta. E são os espíritos, são os amigos espirituais que trabalham, né, que vão atender às nossas necessidades. Legal. Então é interessante que eu possa estar entendendo que eu nesse de estar pedindo, eu sei que Deus poderá me atender, de acordo com aquilo que realmente eu preciso. Então, eu vou pedir
algo para que eu consiga realizar no intuito de que eu possa ter uma condição melhor. Bem, pedir simplesmente para ter uma condição melhor, eu diria para vocês assim que ficaria meio estranho, né? Eu ficar esperando aqui que Deus me dê uma condição melhor. Porque quando a gente pede, a gente tem que também realizar aquele bater e vos será aberto. Eu tenho que ir e bater, eu tenho que ir e buscar, ir atrás. Não adianta eu pegar simplesmente querer buscar essas coisas e ficar aqui sentado esperando que Deus me dê. Eu tenho que realizar. Então, por exemplo, se eu quero ter um emprego melhor, o que eu vou fazer? Eu vou estudar dentro das características para que eu possa ter uma promoção, para que eu possa encontrar esse emprego. Isso é para tudo, né? Seja para realizar um seu sonho. Então, por exemplo, ano que vem, eu pretendo ter uma casa nova. Tudo bem? Para isso você vai ter que buscar fazer a sua parte. Não é errado você buscar conquistar. Não tem nada de errado. O problema está quando você se apega a essas coisas. Ou seja, quando você faz com que essas coisas sejam mais essenciais do que o seu próximo. Eu vou tentar explicar direitinho para vocês aí. Quando você quer, por exemplo, uma promoção, vou dar um exemplo qualquer, tá? E aí você, para isso, você começa a trapacear, enganar, tentar ludibriar alguém para você conquistar aquela posição, você está agindo por um caminho que não é adequado. Sua conquista sua está fazendo com que outras pessoas sofram. Nesse aspecto, você está sendo ambicioso, você está sendo uma pessoa que está querendo passar por cima das outras. Isso não é agradável ao Pai. Então, é o mesmo exemplo da faca, né? A faca para a criança vai lá e pode se machucar, ou pode machucar outra pessoa. Então, da mesma forma, o Pai sabe das nossas necessidades, mas Ele quer que nós tomemos consciência do que nós vamos pedir. Como que você quer? O que você quer? Para que você quer? E aí pergunto, quando eu peço realmente, eu sou atendido? Bom, eu posso pedir simplesmente algumas coisas para conquistar. Eu já falei que eu preciso agir. Tá? Mas além disso, vai depender do que eu estou pedindo. Legal. De acordo com o que eu estou pedindo, vai ser realizado ou não aquilo dentro da minha necessidade. Ótimo. Aí eu tenho que então entender que dentro desse pedido eu tenho que ter algo a mais. O que é isso? Eu tenho que crer, acreditar, ter fé. Tá? Então, você poderá fazer um pedido agora aí, por exemplo, Pai, eu quero conquistar algumas coisas para que eu possa ter uma condição melhor, tanto para minha família quanto para os meus amigos, quem sabe até mesmo para ajudar o meu próximo. Ótimo seu pedido, tá? O pedido foi feito. Esse pedido poderá ser realizado ou não. Aí as pessoas já esperam que o pedido possa ser realizado na hora. Né? Nem sempre é realizado na hora. Tudo no tempo certo. Tá? Outra coisa, esse pedido vai te auxiliar em algum aspecto do seu crescimento? Vai auxiliar outros entes queridos, outros amigos? Tudo isso é visto. Às vezes até mesmo é dado como um meio de que a pessoa possa aprender. Você pode dizer assim, a pessoa ela pede uma aprovação de riqueza. Lá no plano espiritual, ela pediu antes de reencarnar. Então, o pedido já foi feito antes. Ela não vai lembrar aqui. Ela chega aqui e parece que tudo dá certo na vida dela. E as coisas que ela faz dá certo, o que ela acontece
dá dinheiro, auxilia e faz ela crescer nesse aspecto. Outras pessoas que estão no plano espiritual pedem para ter uma vida singela, simples, porque uma outra existência talvez tenha utilizado a parte financeira que ela teve de uma forma errônea, onde ela acabou criando alguns débitos, vamos colocar assim, algumas coisas que ela não fez legal. E aí, ela não, no fundo, ela não quer. Ela quer ter uma vida simples. E às vezes acontece que as coisas parecem que não andam, não dá certo, né? Parece que não consegue crescer. Mas esse crescimento não era o crescimento material, no fundo é o crescimento espiritual que ela queria. Então, aqui na Terra a gente se ilude com as coisas materiais. Eu não estou dizendo que não temos que batalhar pelas coisas materiais, não é isso. Eu estou dizendo quando você pega essas coisas materiais para você e você não sabe como utilizá-las, fazendo mau uso daquilo que você tem, prejudicando a si próprio e aqueles que estão à sua volta. Nesse aspecto, não é aconselhável, né? A gente vai acabar entendendo que aquilo prejudica nós. E aí vem aquela ideia. Então, se eu pedir e eu tiver aquilo que eu pedi e eu receber, o que eu farei com aquilo? Como eu vou lidar com isso? É isso que vale muito para que a gente possa realizar a nossa tarefa aqui nessa Terra. Então, os nossos pedidos aqui na Terra, muitas vezes, está ligada às coisas que nós estamos vivendo materialmente. Quando desencarnado, nós já temos uma visão mais espiritual. Então a gente lá pede outras coisas para que quando reencarnamos a gente possa passar por uma aprovação, por um aprendizado, seja o que for. E isso é uma forma de fazer a gente crescer, de aprender. Então a prece é sempre benéfica. É sempre buscando o melhor para nós. Tá? Aí eu pergunto, qual a eficácia dessa prece? Como que se dá a prece? Bom, eu falei que a prece é aquela ligação direta com o Pai. É aquela ligação que você faz através do quê? Do pensamento. Então, quando você entra em prece, em oração, você leva o seu pensamento, você tira as coisas do mundo, busca essa sintonia e ali você começa a pedir. Tá? Essa ligação dos pensamentos nossos é que faz com que a gente sinta que aquilo tem um retorno. Ou seja, esse retorno ela vai acontecer de uma forma que a gente não compreendemos muito bem. Porque como nós somos muito ligados às coisas do mundo, nós temos que observar que o Pai utiliza-se dos meios que estão à sua volta para poder nos ajudar. Vamos supor que a pessoa tem um problema de doença, alguma coisa assim, e ela está pedindo auxílio e ajuda. Ou ela tem um problema na família, onde tem alguém que não está bem, e ela está pedindo um auxílio, uma ajuda nesse sentido. Aí o que acontece? Aparece, de repente, uma pessoa na sua casa ou num local qualquer que começa a conversar com você e de repente ela começa a falar um assunto que está relacionado àquilo que você busca. Aí você vai numa casa espírita, aí você está lá conversando, aí você expõe, a pessoa te dá a solução. Só que a gente tem que ficar muito observando, porque ela pode vir de várias maneiras, né? Ela pode vir através de um familiar, através de uma palestra, através de um anúncio, através de uma leitura, através de uma música. Então, a forma que chega para nós é indiferente. Tá? Deus utiliza-se de vários meios para poder trazer a resposta para nós. Sabe aquele clique que dá na gente? Puxa vida, sabe que eu encontrei a solução? Sabe que eu acho que eu vou fazer isso? Aquela coisa que apareceu, pode ser um espírito que intuiu você naquele momento
para que você pudesse compreender qual o caminho que você vai tomar. De outras vezes você dorme, você se projeta no corpo espiritual e lá você aprende, você encontra as respostas. Ao levantar você não se lembra, mas aquilo está no seu inconsciente. E de dia desperta a resposta da busca daquilo que você quer realizar. Então, Deus está sempre trabalhando por nós, para nós. É que bacana, né? Está sempre nos ajudando. E o filho tem que compreender muitas vezes que nós não devemos fazer pedidos que provavelmente talvez a gente possa se emaranhar, ou seja, realizar coisas que talvez nos prejudiquem. Aí você fala, mas Paulo, eu gostaria tanto disso. Será que o Pai não vai me dar isso? Aí eu pergunto, se você já parou para pensar de que forma você vai utilizar o que você está pedindo? Você quer o quê? Algo que faça com que o seu corpo seja mais bonito? Você quer algo material? Você quer algo espiritual? O que você deseja? Sabe se fazer uma reflexão dentro de você? Você buscar entender aquilo que os seus objetivos e aquilo que você está buscando, para que vai servir? Qual o resultado que vai lhe trazer isso? Quais os benefícios que vai lhe trazer para você e para aqueles que estão à sua volta? Tentar entender isso faz com que a gente cresça. O pedido aprendendo, né? Também posso estar fazendo pedido para alguém? Eu posso, sei lá, fazer uma oração por alguém que está precisando? Claro que pode. Tem mérito para outra pessoa? Para outra pessoa, dependendo da condição dela, vamos dizer, eu estou orando pela saúde dela. Se ela está num estado que não está muito difícil para ela e a prece dela, junto com a minha somada, vai auxiliá-la, com certeza. Então, é uma energia, é uma força a mais para que possa envolvê-la dentro da sua cura. Não é verdade? Então, podemos sim orar pelas pessoas que estão encarnadas, pelas pessoas que já desencarnaram, que muitas vezes a gente não sabe da situação dela, como é que ela se encontra no plano espiritual. A gente pode orar pelos sofredores. Quando a gente faz aquela vibração, sabe? Vamos vibrar pelas pessoas que estão nos hospitais, vamos orar pelas pessoas que estão no asilo, vamos orar. Essa oração, essa vibração, ela tem uma intensidade, tem uma força. É uma energia que a gente cria. Você já percebeu que quando você entra em prece, parece que as coisas assim, se transformam. Os pensamentos ruins vão embora. Você se sente envolvido numa coisa de paz, de tranquilidade, de uma energia de força, numa energia que traz uma coisa tão boa, né? Essa energia, ela são muitas vezes levadas pelos nossos irmãos espirituais para aquelas pessoas que precisam. Por isso que numa casa espírita, muitas vezes, os trabalhadores que estão escutando palestra, ouvindo, ali também estão recebendo o seu tratamento. Porque ali está também toda uma energia e um trabalho todo espiritual que está sendo feito. Bacana, né? Quando a gente começa a entender que a prece nos auxilia em muito, que faz essa conexão junto ao Pai. E como eu posso orar? Ora, às vezes as pessoas vão fazer uma prece, elas têm aquela vergonha, até mesmo de orar em voz alta, né? Às vezes ela fica ali, pensamento baixinho, cabeça baixa, ai Pai, não sei o quê. A oração, na verdade, ela está ligada, como eu tinha falado, pelo sentimento, pela fé, pelo desejo ardente, pela aquela coisa sincera que ela está falando na hora. Isso tem a validade. Pode ser uma prece simples, né? Não precisa ser uma prece cheia de palavras bonitas, não. Porque Deus não olha isso, Ele sente
aquilo que está vindo de dentro do seu coração, a sua intenção. Então, ao orar, ore baixinho. Se de preferência orar em voz alta, às vezes, para você mesmo escutar as suas próprias palavras, para que aquilo se torne mais forte dentro de você. Se tiver que chorar, chore. Tira tudo aqueles ressentimentos. Deixa fluir aquela energia gostosa. Deixa sentir-se envolvido por aquela energia que vem do alto. Porque quando nos conectamos, a energia desce e nós subimos. E aquilo se transmuta, se junta. Nos traz aquela paz, aquela felicidade, aquela tranquilidade. Por isso que a prece nos auxilia muito. E temos que ter esse hábito de orar em todos os momentos. Jesus nos fala, orai e vigiai. Né? Essa oração quer dizer, mudai as suas vibrações no seu dia a dia. Mantenha a sua sintonia com o Pai. Mantenha a sua sintonia sempre calma, tranquila, confiante, né? Essa é o orai. E o vigiai? Vigiai é para que você não se deixe cair em tentações. Você não se deixe envolver com pensamentos que talvez não sejam bons. Pensamentos que nos influenciam e nos arrastam por caminhos que não são bons, que nos levam a erros, né? Porque defeitos e vícios todos temos, sem exceção. Porque se nós não tivéssemos, não estaríamos num planeta de provas e expiações. Cada um passando de acordo com a sua necessidade, a sua aprovação. Disso, nós precisamos ter força para superar esses vícios, né? Essas coisas que nós ainda não percebemos. Então, aquelas influências muitas vezes que vêm, faça isso, e faça aquilo que você vai se dar bem, tá. E muitas vezes achamos que vamos tirar vantagem fazendo certas coisas e prejudicamos o nosso próximo. Aí a gente tem que entrar naquele entendimento, me colocar no lugar do próximo, ou seja, tudo aquilo que eu estou pensando, tudo aquilo que eu estou desejando, se fosse outra pessoa desejando para mim, eu estaria satisfeito, feliz? Sabe aquela inversão? Inverter as posições? E aí sim a gente poderá dizer, não, é bom ou não é bom, né? Essa é a troca que a gente faz, porque tudo aquilo que eu estou emanando, eu estou primeiro criando em mim e estou levando para aqueles que estão à minha volta, para aquelas que estão precisando e necessitando. Busquemos então compreender melhor nas preces, na oração, nos pensamentos do nosso dia a dia, a vigilância, né, das coisas que precisamos realizar e como devemos fazer. Isso vai ajudar bastante nós. Então, na hora de pedir, peça paz, peça sabedoria, peça compreensão, peça entendimento, peça algo que você ainda precisa superar dentro de você, para que você possa crescer e não se deixar levar por aquela tendência que ainda você precisa trabalhar. Essa busca é sua, é de cada um de nós. Porque é assim que nós vamos compreendendo melhor a nós mesmos e ao nosso semelhante, que também, como nós, tá? Também tem as suas vontades, seus desejos, seus pedidos. E cada um dentro da condição que compreende. Então, oremos pelas pessoas, oremos por nós, oremos por todos e façamos disso a transformação para um mundo melhor. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos auxilie e nos faça compreender melhor tudo aquilo que buscamos. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e uma boa passagem de ano.